Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente falar um pouquinho sobre as grandes correntes historiográficas, em especial três delas que marcaram como a história foi escrita. Desde que surgiu as primeiras ideias ou as primeiras intenções de se escrever e narrar os fatos históricos, lá ainda com Heródoto, conhecido e considerado o pai da história, quando ele se preocupa em construir alguns relatos sobre alguns acontecimentos com a intenção de deixar para as futuras gerações conhecimentos sobre esses acontecimentos, a história veio sendo discutida enquanto ciência e passou por todas as fases da vida humana. Em cada momento da história, a história foi pensada de uma determinada forma e escrita a partir de alguns determinados valores. Os gregos preocuparam-se em construir relatos sobre a verdade desses acontecimentos para as gerações futuras. Durante a Idade Média, a história passa a ser escrita pela perspectiva da Igreja, com uma grande influência religiosa. E a partir do início da Idade Moderna, com a valorização da razão e das capacidades humanas, a história passa a ser vista a partir de uma outra perspectiva, principalmente a partir do movimento iluminista, quando damos valor à razão. Mas o vídeo de hoje vai focar em três momentos importantes e que marcam como escrevemos a história hoje. Vamos falar um pouquinho da corrente positivista e como ela influenciou na escrita da história, no materialismo histórico, do socialismo científico e da escola dos análises, que foi a grande revolução da escrita da história. Então, lá no século XVIII para o século XIX, nós vivíamos um momento, uma herança muito forte do movimento iluminista, que tinha entre as suas grandes características uma valorização muito grande das ideias e da razão, da utilização do pensamento racional para explicar o mundo e para olhar para o mundo a partir dessas concepções racionais, a partir disso. E este movimento de valorização da razão vai construir uma influência muito grande sobre o pensamento histórico a partir desse momento. Este também é um momento na transição do século XVIII para o século XIX, onde a gente está vivendo a formação e a consolidação dos estados nacionais, dos estados-nação, muito semelhante ao que nós temos hoje. E esses estados estão se organizando institucionalmente, estão organizando seus documentos, seus registros nesse sentido. Então, juntando esses dois momentos de uma forma geral, tentando pensar talvez aí até uma possível relação para ficar mais fácil de a gente entender, a gente tem uma história que passa a ser construída a partir de uma perspectiva de construir uma verdade. Então, se nós precisamos e valorizamos essencialmente a razão, nós precisamos provar nesse momento que este é o grande momento da comprovação científica, o século XIX, nós precisamos comprovar aquilo que nós vamos escrever. Por isso, esta grande influência do pensamento positivista nesse momento é um momento onde a gente vai passar a dar um valor muito grande aos documentos, aos registros oficiais, nas certidões de nascimento, discursos, documentos diplomáticos, aquilo que de uma forma geral tivesse comprovação e tivesse uma legalidade que pudesse ser comprovado, que não foi feito a partir de uma subjetividade, por exemplo, do sujeito, como um diário ou uma carta. Então precisava ser um documento oficial. Isso dava e atendia aquela comprovação e aquela ansiedade exigida por essa valorização da razão nesse momento. Então, com essa influência do positivismo, a história passa a ser construída com a ideia de se construir uma verdade. Então, damos grande importância na ideia de construir o passado, com a ideia de juntar estas fontes, esses vestígios históricos, mas eles precisam ser oficiais. Por isso, esses documentos vão ganhar tanto valor nessas narrativas.
Por isso também esse período da história influenciado pelo positivismo, ele é um período onde nós temos uma grande marca dos grandes fatos políticos, das grandes figuras, dos grandes líderes políticos. Por quê? Porque estes grandes fatos políticos, eles tinham documentos que ajudavam o historiador a reconstruir esta verdade. E este modelo, essa influência do positivismo sobre a história, também produziu uma história mais narrada de uma forma mais romântica, porque ao narrar esses fatos tentava-se dar alguns valores e algumas percepções mais romantizadas para a história nesse sentido. Então esse movimento do positivismo, essa teoria positivista, ela influenciou na escrita da história, justamente na construção, tá? Na valorização desses documentos. Outra corrente do século XIX que vai exercer uma influência muito grande sobre a história é o materialismo histórico. Então o século XIX ele marca uma profunda transformação social, política, principalmente econômica, graças à Revolução Industrial. Então ali nós temos uma grande transformação estrutural da sociedade. E nesse contexto vai surgir aquilo que chamamos do socialismo científico, né? Uma corrente que vai tentar olhar para todas essas mudanças e tentar discutir um outro modelo, enfim, de sociedade ou questionar todas essas transformações e como elas estavam acontecendo. Então, esta corrente do socialismo científico é uma corrente que se apega muito às questões materiais, às condições materiais dos indivíduos e explica as relações sociais, relações políticas a partir das bases econômicas nesse sentido. Então, esta interpretação da sociedade, essa perspectiva sociológica, histórica, ela tem uma ênfase muito grande nas condições e na base econômica. Então passa a se definir a história, passa a se explicar a história, partindo do ponto econômico da história, dos acontecimentos econômicos, da economia, dos modelos de produção e como que isso vai se reverter e se desenhar na dinâmica das relações sociais, humanas e históricas, de como que os fatos históricos vão se construindo a partir desse reflexo das questões econômicas, né? Nessa perspectiva, nós usamos uma teoria chamada teoria do reflexo, aonde a gente precisa retomar um conceito básico lá do socialismo científico, que é o conceito da infraestrutura, que é aquilo que o Marx e o Engels vão chamar de tudo aquilo que é materialmente palpável, a máquina, a fábrica, a terra, as ferramentas, isso o Marx vai chamar de infraestrutura. Então, aqueles que possuem a infraestrutura vão criar também formas de dominação da sociedade e vão produzir aquilo que ele vai chamar de superestrutura, tá? Que é as teorias políticas, é a cultura, é a ideologia, aquilo que está mais no campo abstrato do nosso pensamento. Então, esta infraestrutura, isso que é básico, cria uma forma de dominação, tá? Daquilo que, de uma forma geral, é abstrato para nós na sociedade. Quer saber mais um pouco? Procura aqui nas playlists do canal, que tem um vídeo explicando esses dois conceitos que vai ajudar vocês a entender melhor. Então, esta corrente do materialismo influenciou porque a história passa a ser pensada a partir de uma concepção econômica. A economia reflete nos fatos e nos acontecimentos históricos. E essas duas correntes influenciaram muito, de forma muito significativa, a escrita da história. Até que no início do século XX, as grandes transformações também trouxeram uma profunda e uma revolucionária mudança para a escrita da história. Em 1929, dois historiadores franceses, Marc Bloch e Lucien Febvre, juntam-se, escrevem e passam a produzir uma revista chamada Escola dos Análises. Passam a criar um movimento que vai ficar conhecido na historiografia como Escola dos Análises. Este movimento é um movimento interdisciplinar. Eles passam a juntar coisas que até então os historiadores e aqueles que escreviam a história nunca tinham feito até este momento. Eles passam a trazer outras ciências para pensar e refletir a história nesse momento. E isso vai ser revolucionário, porque um dos principais intenções e objetivo dos análises era justamente combater o modelo positivista de se pensar a história. Aquela ideia da história oficial, da história política, eles ficavam incomodados com essa história porque acreditavam que tinha muito mais coisa para a história contar, além dos grandes feitos políticos e dos grandes acontecimentos do Estado.
né? Eles preocupavam-se onde está a massa da população, aonde estão aqueles que ficaram fora, o que tem nas entrelinhas desses documentos que a história não está contando. Então eles passam a trazer isso e eles vão produzir aquilo que chamamos de história total. Nós passamos a investigar todas as experiências humanas e a partir desse momento também passamos a considerar novas fontes, aquilo que também é subjetivo ao ser humano, uma carta, um bilhete, um diário, as fontes orais, as histórias que as pessoas carregavam também passam a ser considerados como fontes possíveis de análise da história, para que se pense justamente essa história total do ser humano, né? Essa história mais completa do ser humano nesse sentido, tá? E a partir dessas mudanças também nós vamos viver aquilo que chamamos de história-problema. Os historiadores passam a se questionar, fazer novas indagações, passam a se perguntar, principalmente perguntar ao passado questões que procuram entender no seu presente. E aqui estão os grandes objetivos da história. Olhamos para a história a partir do nosso presente. Então a história tem uma dinâmica extremamente significativa e grande de processo de mudança, justamente porque a partir de cada tempo e espaço, a história, o passado não muda como ele aconteceu, mas o que mudam são as perguntas que fazemos daqui para lá. Muda a nossa intenção e o objetivo do que queremos conhecer hoje no nosso presente, que a história pode nos ajudar a responder nesse sentido. Então a Escola dos Análises forma um movimento revolucionário, porque passa a olhar para o ser humano de uma completude maior, de uma totalidade maior, passa a considerar novas fontes, passa a ter uma interdisciplinaridade maior, trazendo outras ciências para ajudar a pensar a história, e aí isso vai ampliar a capacidade da história de pensar, de questionar, de produzir um senso crítico e uma consciência histórica nos sujeitos sobre o seu tempo, sobre o seu passado, sobre nós enquanto indivíduos e sobre nós enquanto sociedade nesse sentido. Então esses três movimentos, tá? Um processo que a história passa também pela sua escrita nesse aspecto e nessa perspectiva. São três teorias, três perspectivas e três modos de ver e olhar e interpretar a história de pontos de vista diferentes, ok? Gostou do vídeo? Deixa o seu like e segue o canal.